Amém. Agora tem gente que não sabe. Vou perguntar de novo. Quem sabe aqui que o Espírito Santo é Deus? Amém, meu irmão? Amém. Como é que nós podemos apagar a Deus? Né? Aí alguém pode dizer, puxa vida, esse texto é muito contraditório, mas não é, meu irmão. Sabe como é que a gente apaga o Espírito Santo? Quem tem fogão em casa aqui? Quem tem fogão? Todo mundo tem, né? Todo mundo tem fogão em casa, né? Aí eu quero perguntar, o seu fogão está aceso agora? Não. Eu espero que não esteja, né? Porque se tiver, não vai ser aceso, né? Está todo mundo aqui. Você não tem fogão em casa. Aliás, você tem fogão em casa. Mas ele não está aceso, mas você tem. Tem ou não tem, meu irmão? Da mesma forma é o Espírito Santo. O Espírito Santo está dentro de você. Ele continua sendo Deus. Mas através da nossa falta de busca a Ele apaga o seu poder em nós. Não que ele não sai de nós, amém, meu irmão? Essa história de que o Espírito Santo sai do crente, que Deus retira os dons, isso tudo é mentira, meu irmão. Romanos capítulo 11, versículo 29 diz a vocação de Deus, né? E os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento. A Bíblia diz que o Espírito Santo é um dom de Deus, amém? É um presente de Deus para nós, então Deus dá e Ele não tira. Entretanto, meus queridos, porque a gente não busca Ele, porque a gente entristece a Ele fica apagado em nós, amém, meu irmão? Amém. Mas como é que o Espírito Santo fica apagado em nós? Eu vou dizer para os irmãos, qual é o trabalho do Espírito Santo, meu irmão? Segunda palavra. Vou dizer para os irmãos, o trabalho do Espírito Santo é convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo, não é assim? E conduzir o homem a toda a verdade, diga aí. Conduzir o homem a toda a verdade. Quando o Espírito Santo ele está apagado dentro de mim, o Espírito Santo não me convence. Ou seja, meu irmão, eu vivo uma vida de pecado e não estou nem aí. Não é verdade, meu irmão? Porque o Espírito Santo está apagado em mim. E ele também não me conduz a toda a verdade. A gente vai andar na mentira. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo está apagado em nós. Mas aí o apóstolo Paulo diz assim, não apague o Espírito Santo. Viva a vida na unção do Espírito Santo, pastor. E como é que eu posso viver a vida na unção do Espírito Santo? É marchando, é pulando, é me pregando na parede, é não sei o que, o crente lagartixa, né? É se pregando pela parede, aquele que está rodando pelo chão, não sei o que pula, que macho, que dá no outro, que... Né? Rapaz, eu vi uma irmã, no golpe de capoeira, meu amigo. Olha, o capoeirista ferrado, viu, meu filho? Não é brincadeira, não. Essas coisas, meus amados, traz mais escândalo no evangelho que a edificação. Estou falando sério agora. Essas coisas traz mais escândalo no evangelho que a edificação. Nada disso vem do Espírito. Amém, irmão? Amém. Mas, pastor, que coisa terrível o senhor está dizendo. No dia que me provarem isso aqui, meu irmão, aí eu vou crer. Amém? Mas eu não encontro nada disso aqui na Bíblia. Sabe o que é que acontece, meu irmão? O Espírito Santo alegra o crente, e o crente, naquela alegria, ele começa a agir dessa maneira. Não é verdade, irmãos? Mas não é o Espírito Santo, é o crente que está alegre. Amém, querido? Amém. Vou dar um exemplo aos irmãos. O Espírito Santo de Deus me manda falar isso. Tem pessoas aqui, meu irmão, que tem uma índole, né? Mais, vamos dizer assim, estereotipada do que a outra. Deixa eu ver como é que eu posso dizer isso. Tem umas pessoas que são mais extrovertidas do que outras. É ou não é, meu irmão? Há pessoas que são mais espontâneas do que outras, outros são mais reservados. Vou dar um exemplo aos irmãos. Vou dar um exemplo, não, mas se o meu amigo Rivaldo pegar um fio de pica-pau, o que ele vai fazer? Vai dar um grito que vai voar, vai baixo dele. Não é verdade, meu irmão? Agora, se for o nosso irmão Roger, né? Ele fica lá. É verdade, meu irmão? Cai um fio e ele fica lá, não tem nada falar. Não é? Mas olha, isso não é errado não, meu irmão. Isso é uma pessoa dele. Nós temos que respeitar, assim como é o jeito do nosso irmão Rivaldo, é verdade, irmão? Duas maneiras diferentes de agir, mas nós temos que respeitar o nosso irmão Roger como o nosso irmão Rivaldo. Da mesma forma, o Espírito Santo, meu irmão. Quando o Espírito Santo de Deus enche um crente, né, que é bem extrovertido, aí lá vai ele pular, marchar. Mas não é o Espírito Santo, meu irmão, é o crente da alegria, amém? Porque a Bíblia diz que o espírito do profeta é sujeito ao profeta, ou seja, quando a gente quer fazer essas mugangas todas, o que é que a gente faz, meu irmão? A gente se segura. É ou não é, meu irmão? Para não fazer escândalo ao evangelho. Ah, pastor, essa palavra é dura, mas essa palavra é Bíblia. Amém, amado? Amém. Não posso estar trazendo escândalo para o evangelho, porque tem igrejas por aí, meu irmão, que é macumbaria pura. É ou não é, meu irmão? É pior do que o centro de macumba. É ou não é, meu irmão? Mas eu digo uma coisa, os irmãos acham, né, que eu estou falando aqui, atingindo os outros, mas não é não, meu irmão. Eu tenho que pregar o evangelho, amém? Conforme a palavra ao rebanho que Deus me deu. Amém, queridos? Agora, eu digo uma coisa para os irmãos, eu prego para os irmãos que estão fazendo a minha parte. Se quiser ouvir, ouça. Amém, meu irmão? Se não quiser, é você com Deus. Amém, meus queridos? Mas está na Bíblia, meus amados. O espírito do profeta é sujeito
ao profeta. Amém? Então, meus queridos, como é que eu posso viver uma vida cheia do Espírito Santo? Amém? Como é que eu posso viver uma vida cheia do Espírito Santo? Sabe como, meus queridos? É viver uma vida de oração. Amém, amados? Amém. É viver uma vida de busca pela palavra. É viver uma vida de missão. Como assim uma vida de missão, meu irmão? É aquela vida de pregar o Evangelho a quem quer que seja. Amém, meus queridos? É compreender o meu próximo. É estender a mão, né? Ajudar o meu próximo, estender a mão àquele que está necessitado, seja quem for, seja de qual religião for, nós estamos. Isso é ser cheio do Espírito Santo. Você pode dizer glória a Deus? Glória a Deus! Por fim, meus queridos, a palavra de Deus diz o seguinte, que para que eu tenha uma vida que agrade a Deus, amém? Eu tenho que viver uma vida de respeito à palavra de Deus. Está cada vez afunilando mais, está ficando cada vez mais difícil, não é verdade, irmão? 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículos 20 e 21. Veja o que é que diz aí, meu irmão, a palavra. Diz assim: não tratem com desprezo as profecias, mas ponham à prova todas as coisas e fiquem com o que é bom. Ou seja, meu irmão, a palavra de Deus está dizendo para mim e para você que nós temos que viver uma vida de respeito àqueles que pregam e a palavra de Deus. Amém, amados? Amém! Por exemplo, eu estou pregando a palavra aqui, mas que a pessoa está voando. Né? Tem pessoas que, porque eu falei, por exemplo, de algumas coisas aqui, não quer mais ouvir essa palavra, né? Está doido para ir embora para casa. É assim, eu sei que tem, meu irmão. Eu sei que tem. Mas nós temos que ter zelo pela palavra de Deus. Amém, meu irmão? Se a palavra de Deus está sendo ministrada, eu não posso, amém, meu irmão, desprezar. A Bíblia diz, não despreze. Entretanto, meu irmão, julgue todas as coisas. Não é assim, meus queridos? Verdade. Quando eu digo que nós não podemos desprezar a palavra de Deus, eu não estou dizendo para os irmãos que eu tenho que, vamos dizer assim, comer de tudo o que está sendo pregado. Não é verdade? Por exemplo, eu acabei de falar, né, sobre essas igrejas aí, desses movimentos reteté. Será que isso é bíblico, meu irmão? O que eu falei, né, que a gente tem que se conter? Será que é, meu irmão? Procure na Bíblia para você ver. Veja se na Bíblia, se o que eu estou falando está na Bíblia. Sabe por quê, meu irmão? Você não pode aceitar cegamente o que eu estou falando. Tenha respeito pelo que eu estou falando. Mas você não pode aceitar cegamente aquilo que eu estou falando. Sabe o que é que você tem que fazer? Ir à Bíblia saber se é bíblico ou não o que o pastor está pregando. É uma coisa que é difícil você ouvir por aí as pessoas pregarem, não é verdade, meu irmão? Mas eu, como profeta, eu não posso deixar de não posso me furtar de pregar isso que eu estou falando. Amém, meu irmão? Vá ver na Bíblia se o que eu estou pregando ou não. Os irmãos não precisam abrir, mas lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 11, a palavra de Deus diz, meus queridos, que havia umas pessoas mais nobres, uns crentes, mais nobres do que outros. Sabe por quê? Porque os outros aceitavam o que estava sendo pregado sem critério nenhum. Mas os de Tessalônica, sabe o que, é que eles faziam, meu irmão? Desculpa, os de Bereia, sabe o que, é que eles faziam? Eles aceitavam o que Paulo pregava, mas eles chegavam em casa, meu irmão, e abriam a Bíblia para saber se o que Paulo estava pregando era bíblico ou não. Você pode dizer glória a Deus? Glória a Deus! Porque esse é o Espírito que tem que estar em nós, meus queridos. Nós temos que saber se o que está sendo pregado vem de Deus ou não. Amém? Nós não podemos engolir qualquer coisa, como eu já falei aqui, meu irmão. Eu estou vendo a hora uma pessoa chegar, né? Um pastor, sei lá, um profeta chegar e dizer assim: olha, para você receber a vitória, compre 2 galinhas pretas, 2 velas vermelhas, um prato de barro. Misericórdia, meu Deus. Eu estou vendo a hora disso, meu irmão. Sabe por quê, meus queridos? Porque a palavra de Deus, meu irmão, está sendo colocada em último plano. Sabe o que é que está sendo o primeiro plano na igreja, meu irmão? Está sendo revelação, não é, meu irmão? Pessoas que abrem a Bíblia, lêem um texto, nem quem está falando entende, nem quem está ouvindo entende, e começa as revelações, né? Começa a falar de revelação, e daqui a pouco as revelações que não tem nada a ver com realmente a vida da pessoa, ou que não tem nada a ver com o que a Bíblia quer de mim, de você, e os crentes estão correndo atrás. É ou não é, meu irmão? Mas nós temos que correr atrás do que, meu irmão? A palavra de Deus, amém? Então nós temos que viver a palavra de Deus. E para terminar, meu irmão, nós temos que viver cautelosamente. Veja como é que está no versículo 22. Versículo 22 diz assim: afastem-se de toda forma do mal. Irmãos, na versão dos irmãos está assim: abstendo-vos de toda forma do mal. Não é assim, meu irmão? Agora veja, para que nós possamos interpretar esse texto, nós temos que entender o contexto dessa mensagem. Ou seja, meus queridos, em que contexto está inserido